havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Comunicamos que o doutor Cornélio Alves irá participar da sessão videoconferência por se encontrar participando do primeiro encontro nacional do Ceará em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O desembargador Claudson não participará da presente sessão para encontros em período de férias de 27 a 6 de 12. Como também os processos com ampliação de quórum não serão julgados nessa sessão. Leitura e aprovação da sessão anterior. Aprovado. Ordem administrativa. Proponho noção de boas-vindas, Senhor Senhor Dr. F. Pereira, 17º Procurador de Justiça, representante do Ministério Público, que acompanhará a sessão desta Câmara no presente mês. Sempre será bem-vindo aqui, doutor F. É uma alegria e uma satisfação em tê-los aqui, abrilhantando essas sessões. Obrigado, Excelência. Muito obrigado pela acolhida. Embargador Dilermano. Ordem administrativa. Indicações e propostas. Não tem, Excelência. Desembargador Cornélio. Desembargador Cornélio, tá me ouvindo? Está sem som, desembargador Cornélio. Sem proposição. O fone de Vossa Excelência está baixo. Foi aqui, se não se olhou, o desembargador Cornélio aí. Oi, sem proposição, desembargador. Está ótimo, ficou muito bom agora. Tem indicações e propostas. Excelência. Sem proposição. Passar os julgamentos judiciais. Avisar que do 1º ao 14º não serão julgados. Certo? Passar agora para o 25. O 25. A doutora Luísa de Araújo Guimarães está presente. Não cabe sustentação oral, é tutela de urgência, não é tutela de urgência, né? 25. Como é que está? O senhor poderia... Bom dia, Excelência. A unanimidade, isso aqui, unanimidade. Vossa Excelência, conheço do provimento ao grave de instrumento de Vossa Excelência. É favorável, né? A unanimidade. A discutir a adesão recorrida até no juiz singular, observa o artigo 505 do Código de Processo Civil. Está voltando na primeira instância. Perfeitamente. Agradeço a atenção. A unanimidade. O 19, André Felipe Alves da Silva. O 19 aqui. Como é que está o 19? S.A. advogado Mise Gomes está em minha excelência. Tem a palavra por 15 minutos. Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador Expedito, egrégio ilustre presidente da Câmara na sessão de hoje e relator do processo, desembargador Dilermando, condição de vogal, doutor Cornélio, também vogal do fórum. A todos um bom dia. Excelências,
Esse processo, ele envolve uma ação ordinária que foi ajuizada em primeira instância, perante a segunda vara civil de Natal, pelo senhor João, que é o ora apelante, na condição de beneficiário de plano de previdência privada mantido pela Petros. O senhor João foi funcionário da Petrobras há mais de 40 anos e se aposentou durante o período da pandemia. Ocorre que antes da sua aposentadoria, e aí já é de conhecimento público, que do tribunal também, existia uma grande discussão entre beneficiários do plano de previdência privada e a Petros a respeito de equacionamentos que foram feitos nos anos de 2015 e 2016, que discutiam a necessidade de compartilhamento do prejuízo que esse plano teria gerado também para as patrocinadoras, né, que é a Petros e a própria Petrobras, e os beneficiários. Em razão disso, a própria federação dos funcionários da Petrobras negociou diretamente com a Petros a necessidade de se realizar um acordo e o que incluía a disponibilização de um plano alternativo para aqueles beneficiários que desejassem mudar o plano ao qual estavam vinculados. No caso, o senhor João era o plano tradicional, o PPSP, e esse plano era basicamente, seguia a mesma modalidade de um plano de previdência mantido pelo INSS, por exemplo. Ou seja, ele contribuía ao longo da sua vida e no final recebia um valor equivalente, um valor fixo equivalente ao salário que ele recebia enquanto empregado. A grande questão, excelências, que envolve esse processo especificamente, foi que durante a aprovação desse acordo, a Petros possibilitou a migração para um novo plano, que seria o plano Petros 3. E esse plano ele teria uma formatação semelhante ao que seria dos planos de previdência privada tradicionais, né? Aquele que se faz o cálculo do quanto que cada beneficiário contribuiu ao longo da sua vida e ao final coloca-se à disposição do beneficiário o quanto que ele teria a receber. E durante o período em que foi disponibilizado esse plano de previdência privada alternativo, ele manifestou a sua intenção de fazer a sua migração para esse plano, sobretudo porque quando houvesse a migração, existia um benefício prático, que seria justamente o fato de que todas as pendências que ele tinha com a Petros poderiam ser deduzidas do saldo que ele teria a receber. Então, por exemplo, se ele tinha empréstimos a pagar, seria deduzido. Se ele tinha o valor que ele teria que pagar em razão desse equacionamento, também seria deduzido. E após a migração, ele teria a receber apenas o saldo remanescente. E aí seria feito um cálculo do quanto é que ele receberia mensalmente de acordo com esse saldo já abatido. E aí, durante esse período, a Petros disponibilizou um prazo e ele fez a migração. Ele preencheu o formulário e enviou uma petição de renúncia justamente de uma ação que ele discutia o plano de equacionamento anterior. Ele pediu para o advogado assinar essa petição e encaminhou para a Petros, que seria, no entendimento dele, o que seria necessário para ele poder formalizar sua migração. E aí, posteriormente, ele recebeu a informação da Petros de que o seu pedido havia sido indeferido, justamente porque esta petição era necessário que se fizesse o protocolo da petição do processo e fosse enviada a Petros. E essa informação, por ele ser leigo, ele acabou não esclarecendo ao advogado e isso prejudicou o pedido dele. Diante desse indeferimento, excelências, o senhor João tentou administrativamente, por diversas vezes, conseguir reverter esse indeferimento, mas não houve sucesso. E aí foi quando houve o ajuizamento da ação. E basicamente, excelências, de forma muito objetiva, a ação ela foi proposta sob a premissa, inclusive em controvérsia, de que de fato ele não respeitou lá essa formalidade. Em nenhum momento o senhor João nega que de fato não protocolou. A grande questão, excelências, e aí a gente parte para uma análise até mais qualitativa, no sentido de que, em razão da boa-fé que ele manifestou, que ele intencionou fazer a migração,
atendeu os requisitos na medida do possível e de acordo com o seu conhecimento leigo da questão, seria desproporcional, até mesmo desarrazoado, impedir que ele o fizesse essa migração, pelo simples fato de que estaria sendo exigida essa formalidade. E, excelências, aqui a questão não é meramente uma situação formal ou algo que não seria relevante. Mas, na verdade, e nos autos do processo, nós apresentamos, inclusive, os contra-cheques do senhor João, dos últimos 12 meses, e dá para se ter uma noção do impacto que isso causa na remuneração, ou seja, na própria sobrevivência do senhor João. Por quê? Se a gente pegar aqui o contra-cheque dele do mês 12 do ano 2022, o valor bruto que ele teria a receber de provento seria um valor quase total de quase R$ 17.500. Mas em termos líquidos, após todos os descontos de várias pendências que a Petros mantém com relação ao seu João, ele recebe um valor líquido de R$ 3.751. Ou seja, é um desconto de quase R$ 14.000 que ele sofre mensalmente no contra-cheque dele. E sendo uma pessoa aposentada, isso é praticamente aviltante, porque ele só tem essa renda para sobreviver, excelências. Então, se a situação que foi causada por ele, mas com absoluta boa-fé, e por uma conduta, no nosso entendimento, abusiva da Petros, porque foi absolutamente também desproporcional e desarrazoada, o senhor João vem vivenciando uma situação praticamente periclitante, porque a única renda que ele tem está sendo comprometida em quase 60% a 70% em todo mês, em razão única e exclusivamente dessa questão meramente formal. Então, excelências, a questão que é colocada na apelação e que o juízo de primeiro grau acabou não acolhendo é que seria desproporcional impor esse rigor formal para impedir que fosse feita essa migração. Porque justamente o juízo de primeiro grau basicamente acolheu o que a Petros disse, e a Petros basicamente disse que como ele não renunciou formalmente no prazo que era previsto, então ele não teria direito a essa migração. Então, excelências, aqui apelando realmente à questão do bom senso, a questão da boa-fé, de um dever de proporcionalidade em relação às questões privadas também, não somente só aplica às questões de interesse público. O pedido é de que, de fato, a sentença seja reformada para que a migração seja concluída, até porque, já encerrando a minha fala, isso também não gera prejuízo para a Petros, porque a Petros vai receber o valor que ela tem a receber, mas vai receber de uma forma que não prejudique o seu João Ora apelante e que mantenha um mínimo de padrão para que ele possa sobreviver em razão da sua aposentadoria. Então, excelência, já encerrando a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade, o pedido é de reforma da sentença para que seja julgado procedente a ação proposta em primeiro grau. E é como eu encerro aqui e agradeço, excelências. Pois não, excelência. A unanimidade, ao não voto, tem conhecido o apelo para, no mérito, negar provimento nos termos do voto relator. Lei de aprovada. Agora o 18. Vossa Excelência advogado de quem? Vossa Excelência advogado de quem? Do espólio de Telmo Barreto. Apelação civil 082-5669-5362-2022. Apelante espólio de Telmo Barreto e outros. Advogada Júlio Michele Pereira de Queiroz, Pedro Henrique Cordeiro de Lima. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou verificando aqui esse processo deve ter a ver com, se não o mesmo, outros processos antigos, não é? Esse processo tramita essa questão. Essa questão é ali relativa, próximo ao Carrefour, é? Isso, em frente ao Carrefour, lá do Pois Natal. não, Eu devo ter provavelmente um impedimento. Eu funcionei na terceira vara cível, que já tem muitos anos essa questão lá. Eu me lembro. A construção da estação foi em 2015. Ou a suspensão depois. Verificar.
Vossa Excelência puder chamar outro enquanto eu verifico isso, Tá viu? bem. Ou tem Vossa impedimento ou tem Excelência- suspeição. Impedimento. Ou é impedimento ou suspeição, eu tenho certeza. Fica para a próxima. O retiro de mesa fica para a próxima sessão, certo? Fica para a próxima Para a sessão? próxima. Se for retirado de mesa, ele vai examinar. Vou verificar. Sem impedimento ou suspeição, senão ele é impedimento e o outro tiver julga. Perfeito. Certo, muito obrigada, Próxima Excelência. sessão. A pedido, né, viu? 18 não. 26. Agora o 26, né? Agravo de instrumento 080 99 22 23 2024, agravante Francisco Aline Carlos de Oliveira, advogado Flávia de Cama Sabino, agravado Unimed Natal, advogado Janir de Souza Moura Neto, advogado Cornélio é o relator. Está em mesa, Excelência? Está em mesa. Não cabe sustentação oral, né? Cabe sustentação. Excelência, está agrado do instrumento. Está por maioria, né? Sim. Do Cornélio. Sim, sim. Os advogados discordam do relator. Por maioria, vencido o relator, Excelência. Certo, então dispensa, Excelência. Tá a bom, sustentação. senhor. Vigésimo, né? Vigésimo está presente. O vigésimo aí, o advogado está na sala, tá? Apelação civil 080 2959 91 2017, perante SEB Consultor Evangelho Bezerra, advogado Maria Isabel Costa Fernando do Rego, Peladino Stephanie Lopes Correia e outro, advogado Ramsés Augusto Pessoa Fernandes, seu relator. Advogado está na sala, não? O vigésimo, doutor Renato, não está? Ele está aqui o vigésimo, né? Bom dia. Aqui está o vigésimo. É o 21, porque aqui está na ordem errada. Enganaram-se aqui. Prefeito, o 20. O 21. Prefeito, o 20 foi chamado agora porque a internet caiu aqui. Okay. Primeiro os presenciais, Excelência, que foi um engano aqui, viu? 21 é a Operação Civil 085 987 52 2017, advogado apenas Renato Fontenelle Raposa, advogado Mariana Amaral do Mete e Renato Duarte Melo, apelado Espaço Caso Comércio Pressão Limitada, advogado José Jorge Temer. Está com a palavra 5 minutos, Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, relator, desembargador Expedito, excelentíssimos desembargadores componentes dessa Câmara, desembargador do Lermano, desembargador Cornélio, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Herbert, colegas advogados, servidores. O caso ora em discussão diz respeito a uma apelação civil que foi interposta pelo meu cliente Renato Fontenelle Raposo, que ajuizou no ano de 2017 uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a Espaço Casa, Comércio e Representações Limitada e a Indusparque, Indústria e Comércio de Madeiras. Na verdade, para que Vossas Excelências entendam o contexto da lide,
seja, a Espaço Casa é a empresa aqui em Natal que comercializa os pisos da marca Indusparquet. Ou seja, é a empresa que representa os produtos dessa marca, que é uma marca, inclusive, de renome nacional. Ela fabrica pisos de madeira, revestimentos de madeira. Inclusive, eu confesso a Vossas Excelências um fato até curioso, antes de entrar na própria discussão aqui da LIDE, que no meu apartamento eu tenho um piso de madeira da Indusparquet, comprei esse piso nessa mesma loja e o instalador que instalou esse piso na minha residência é o mesmo instalador que procedeu com os serviços de instalação no piso da residência do senhor Renato Fontenelle Raposo, o senhor Danilson. Então, ou seja, esse instalador é um instalador bastante conhecido e indicado pela empresa. Mas a discussão aqui, objeto da LIDE, diz respeito ao seguinte. Renato Raposo comprou o piso da marca Indusparquet para instalar em seu apartamento. Quando ele comprou esse piso, a loja ofereceu os serviços de instalação desse produto. E esse serviço de instalação, o fato relevante e curioso nesses autos, é que esses serviços eles poderiam ser contratados diretamente à loja e pagos à loja, ou a loja deu a opção ao cliente de contratar o instalador diretamente e arcar com os serviços. Isso é muito comum quando você está fazendo obra, quando você compra produtos, você ter essa opção de pagar a instalação diretamente na loja ou acertar diretamente com o instalador que foi recomendado pela loja. No caso em questão, esse senhor Danilson, ele foi recomendado para instalar o piso. Ele fez o assentamento desse piso no apartamento do apelante e, posteriormente à instalação, depois de alguns meses, o piso apresentou defeitos. O apelante, diante disso, procurou a empresa Espaço Casa e procurou a fábrica e narrou o acontecido. Como era um piso de um valor considerável, a empresa encaminhou uma pessoa de São Paulo até Natal, que fez uma vistoria no apartamento de Renato e constatou que havia realmente um problema nessa instalação. Mas naquele momento se recusou a substituir o produto. A empresa naquela ocasião pactuou com o Renato um desconto significativo na aquisição de um segundo piso para que fosse novamente instalado no apartamento e assim foi feito. Renato, diante do primeiro problema apresentado, adquiriu novamente o mesmo piso, do mesmo padrão, do mesmo fabricante, manteve o mesmo instalador, e aí é uma curiosidade. Quando a empresa ela esteve aqui em Natal e visitou o apartamento do senhor Renato, o técnico da empresa que veio de São Paulo esteve no local acompanhado do instalador e fez algumas considerações acerca da cola que havia sido usada na primeira instalação. E para a segunda instalação, ele recomendou o uso de uma cola especial, indicou qual era a cola, Renato adquiriu a cola, o segundo piso foi assentado usando essa cola, com as orientações dadas pelo fabricante e pela empresa vendedora, e mesmo assim, o segundo piso apresentou o mesmo problema da primeira instalação. Ou seja, diante disso, Renato ficou perplexo com o problema novamente apresentado e contratou um perito para fazer uma análise do piso. E o perito elaborou um laudo que instrui a inicial, no qual esse laudo técnico, que foi lavrado por um engenheiro civil, ele afirma categoricamente de que há defeitos de fabricação do piso. É curioso ainda, e é importante ressaltar dessa tribuna, que a prova pericial produzida em juízo, que foi inclusive impugnada, porque não enfrentou os aspectos relevantes que foram levantados pelo assistente técnico da parte apelante, a prova pericial ela conclui pela inexistência de vício no produto. Ela aponta, a prova pericial aponta de forma categoricamente, como causa da patologia apresentada pelo piso, um problema de instalação. E atribui ao instalador o defeito causado nesse piso. E aí entra aquela grande questão da discussão. De quem é a responsabilidade por esse problema? É do consumidor,
que comprou um piso numa loja, contratou, embora ele tenha contratado e tenha pago um instalador, mas contratou um instalador indicado pela loja representante. Esse instalador, ele foi orientado na segunda instalação do piso pelo fabricante, e mesmo assim o problema persistiu. E aí eu faço a seguinte indagação. Embora o laudo pericial tenha argumentado e a sentença de primeiro grau tenha julgado pela improcedência do pedido, é importante destacar que a sentença ela julgou improcedente o pedido inicial sob o argumento de que o problema de instalação ele não pode ser atribuído ao fabricante nem ao comerciante sob a seguinte circunstância, devido ao fato de que Renato pagou ao instalador de forma autônoma, não pagou diretamente à loja. Ora, ficou provado nos autos, inclusive o instalador ele foi ouvido em juízo, de que ele era o prestador de serviço indicado pela Espaço Casa para instalar produtos da Indusparquet na cidade de Natal. Ele, inclusive, no seu depoimento, confirmou que instalou outros pisos da Indusparquet que foram adquiridos na Espaço Casa, no mesmo edifício do apelante, e que esses pisos não apresentaram problemas da mesma natureza do piso do apelante. Ou seja, inclusive é importante destacar que a própria Espaço Casa, ela agiu de má fé quando contestou a ação, ela disse que não conhecia o instalador, que não sabia quem era o instalador, ou seja, que Renato contratou uma pessoa que não tinha capacidade técnica para instalar o piso, o que restou demonstrado na audiência de instrução que não era verdade. Que, na verdade, o instalador era, sim, um profissional indicado pela comerciante, chancelado pela fabricante, ou seja, a cadeia de fornecimento que tanto o Código de Defesa do Consumidor fala, ela foi seguida. Ou seja, existe um comerciante que vende um produto de um fabricante, que indica um instalador para fazer os serviços de assentamento desses pisos e, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, na hora que ela indica, ela vincula a responsabilidade. Então, não há que se falar, como entendeu a sentença de primeiro grau, de que se trata de um problema que é de responsabilidade exclusiva do consumidor, que é uma pessoa leiga, é um empresário que não é do ramo de pisos, que comprou um produto, pagou uma instalação e em 2 oportunidades o piso apresentou defeitos. Então, em razão desses problemas, o apelante teve diversos transtornos. Ele teve que se ausentar do seu imóvel, ele teve que morar durante aproximadamente 30 dias em um outro imóvel, porque o piso ocupa praticamente toda a parte dos dormitórios, dos quartos do apartamento, ou seja, ele ficou impossibilitado de, por 2 oportunidades, ficar residindo no seu imóvel, teve que se mudar com toda a sua família para um outro apartamento, enquanto esses serviços foram realizados. E mesmo assim o problema persistiu. Então, diante dessas questões, inclusive, é necessário também destacar que na audiência de instrução, um vizinho dele, do apelante, foi ouvido em juízo e confirmou essas alegações. Que o senhor Danilson, ele era um instalador do piso, que ele instalou o piso no seu mesmo imóvel, o senhor Tadeu, que é vizinho do senhor Renato. Então, ele confirmou que o senhor Danilson instalou o mesmo piso no seu imóvel e que o piso não apresentou defeitos. Ou seja, o caso do senhor Renato é um caso isolado. Provavelmente é um defeito, certamente é um defeito de fabricação. E para concluir, eu queria dizer aos senhores, a prova dos autos, ela corrobora algumas afirmações. A primeira, no sentido de que os laudos do assistente técnico do apelante, eles são fundamentados e eles contradizem o laudo técnico produzido pelo juízo, pelo perito do juízo. Na hora em que eles afirmam categoricamente, e isso não foi, embora tenha sido objeto de impugnação, o perito não enfrentou essas matérias. De fato, existe uma conclusão do assistente técnico de que as manifestações patológicas que foram identificadas no piso, nos 2 pisos, são causados pelo defeito de fabricação do material, baixa qualidade do material, erros de instalação e ineficiência de acompanhamento por parte do fabricante.
e fiscalização também por parte do fabricante e da empresa comerciante. A apelada, um outro fato, como eu já disse da tribuna, a apelada Espaço Casa, ela indicou o instalador do piso. Isso é fato incontroverso. O próprio instalador confirmou essa afirmação em juízo. Ou seja, a indicação foi feita pelo comerciante e o comerciante integra a cadeia de fornecimento de serviços. Em terceiro lugar, o instalador ele afirmou em juízo que ele foi instruído pelo fabricante, principalmente na segunda instalação, e usou os produtos que foram indicados pelo fabricante, notadamente uma cola especial, que tinha inclusive um custo bem mais alto do que a primeira cola que foi utilizada. Isso também é um fato incontroverso. O apelante observou as instruções de instalação. Ou seja, quando a empresa visitou o seu imóvel, a empresa disse o que é que tinha que ser feito, determinou qual material que tinha que ser usado e ele cumpriu à risca todas as recomendações. E mesmo assim o produto apresentou defeito. Em quarto lugar, o instalador, contrariamente ao que o laudo pericial e a própria sentença afirmam, ele tinha sim expertise e conhecimento para instalar o piso. Ele presta serviços de instalação há mais de 30 anos, ele presta serviços para a empresa comerciante, ele instala os pisos da Indusparquet e, portanto, não há que se falar que se trata de leigo, de pessoa que não tinha conhecimento técnico para proceder com o assentamento. Então, por essas razões, e considerando que a responsabilidade do comerciante e do fabricante nessa cadeia de fornecimento, ela é solidária, é por essa razão que o apelante requer que a indenização por danos materiais e morais pleiteada na inicial, ela seja deferida, de forma que a sentença de primeiro grau ela seja reformada para o fim de julgar procedente os pedidos iniciais na forma em que foram formulados. Então são essas as minhas razões e desde já eu agradeço a Vossas Excelências pela atenção e pela paciência. Muito obrigado. Doutor José Jorge, né, está inscrito, está na sala. Presente. Queria parabenizar o doutor Renato pela sua sustentação oral, certo? Mas, infelizmente, a gente tem que julgar a prova que se encontra nos autos, né? Foi a unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do apelo, Excelência. É o agravo instrumento 0810-712-47-2024, agravante Maria Eva da Silva e outra, advogado Bruno Henrique Saldanha Farias, agravado uma extensão médica, advogado Marco Vinícius de Albuquerque Barreto. Excelência, é pelo conhecimento e provimento do agravo por maioria, confirmando a liminar. É o 15, né? Tem o dele agora. O 17.
É o agravo instrumento 0810-6517-2024, agravando Sofia Beatriz da Silva Moraes e outro, advogado Bruno Henrique Salve Faria, agravado Humano, advogado Marcos Vinícius de Oliveira. Eu sou o relator pelo conhecimento e provimento por Maurício Aleixo. 22. Doutor Bruna, do Barrador de Lermano agora. Não cabe sustentação oral. 22, Excelência. Vossa Excelência. É o agravo de instrumento 0812 696 2024, agravante Apivida Censamento Limitada, agravado Brenda Karine Incombe da Silva, advogado Bruno Henrique, Vossa Excelência é o relator, Excelência. É conhecido e desprovido. O agravo da Por maioria, né, Excelência? Maioria, né? Por maioria também. Os termos do voto do relator. Então está favorável a ele, né? Favorável. Agora o 22, agora o 27, Barrador Cornélio. É um agravo interno, não cabe sustentação oral, Excelência. Alguém falando? Agravo de instrumento 080 73 93 71 24, Oliveira Cama Civil, agravante Apivida Assistência Médica, advogado Igor Macedo Fago, agravado Francisco Araújo da Costa, advogado Bruno Henrique Saldanha, da Cornélia é o relator. Não é grande, não cabe sustentação oral. Ante o exposto, conheço nego provimento ao agravo interno, mantendo a zona recolhida por seus aprofundamentos. É com o voto do relator. Desprovido. A unanimidade, né? Excelência. Desprovido. Desprovido. Favorável. Agora vamos olhar os. Vamos olhar aqui os que. Olha. Aqui do 15. 15 já foi. Retirado de pauta. 16 foi retirado de pauta. 17 já foi. 18 já foi. 19 foi adiado. Adiado. O 20º. O 19. 19 já foi. O 20 também. Não, o 20. Não, o 20. O 20 não. Não, 20 não. Tem razão, porque ficamos errados. 20. Tem alguém falando, parece, querendo falar? Doutora Isabel está na sala. Apelação CIF 0800 29 59 91 2017. Apelante SEB, Construtora Evangelista Bezerra Limitada, advogado Maria Isabel Costa Fernandes. Apelado Dina Stephanie Lopes e outro, advogado Ramsés Augusto Pessoa Fernandes. Eu sou o relator. Posso falar 15 minutos, Vossa Excelência. Está sem imagem, sim, agora chegou. Bom dia a todos os julgadores aqui presentes. Saúdo todos em nome do presidente e relator, desembargador Expedito Ferreira de Souza, a quem defiro todas as minhas honras por ter sido meu mestre enquanto na minha formação acadêmica. Eu gostaria aqui de consignar de uma forma muito sintética e objetiva o ponto a ser analisado como único ponto nesse recurso de apelação. Nós estamos aqui a sustentar pela SEB Construtora Evangelista Bezerra LTDA, empresa responsável pela construção, pela obra do imóvel dos apelados, seu José Carlos de Araújo e Dina Stefane Lopes Gouveia. O único ponto a ser enfrentado em sede de recurso de apelação diz respeito à situação quem deu causa ao atraso na documentação e, por conseguinte, a entrega da obra. Trata-se de uma ação ordinária de ressarcimento acumulada com indenização por perdas e danos e pedido de liminar, onde o juízo de piso
condena a sede construtora, ora apelante, a ressarcir os apelados pelo valor pago a título de juros de obra no período de julho de 2013 e dezembro de 2013, correspondente a uma quantia de R$ 2.042,60, bem como a ressarcir os aluguéis pagos pelos apelados no respectivo período, correspondente ao valor de R$ 9.900. Bem, ainda soma a essa condenação o pagamento de uma multa contratual calculada sobre um percentual de 0,5% sobre o valor de R$ 140 mil e indenização por danos morais no patamar de R$ 6 mil, acrescido de 15% de honorários sobre o valor da condenação. O que é que precisa ser enfrentado por esse tribunal e analisado cuidadosamente? Quem deu causa? Toda a instrução processual e toda a documentação, bem como o depoimento dos apelados durante a audiência de instrução, documento depositado no ID 77990187 e 77984097, eles atestam que existia um não pagamento, uma inadimplência junto ao fisco municipal por parte dos apelados. E, por conseguinte, por se tratar de uma obra financiada pelo Sistema Financeiro Habitacional da Caixa Econômica Federal, não haveria como ser entregue essa obra e, por conseguinte, liberado todo o recurso da Caixa Econômica se os apelados tivessem alguma pendência, isso é de conhecimento público e notório, se tivessem alguma pendência junto ao fisco municipal. Para além do depoimento dos apelados, a testemunha João Carlos Guerra Soares, ele fala o seguinte, que a expedição da documentação necessária para a regularização de eventual construção ou imóvel depende diretamente dos apelados, que apenas na condição de adimplentes, se estiverem adimplentes perante o fisco municipal, poderão adquirir as certidões indispensáveis para tanto e para a finalização da fase de construção da obra e, por conseguinte, de entrega do imóvel. Então, doutos julgadores, se observarem com mais cuidado, não houve efetivamente atraso no que diz respeito à construção do imóvel, mas tão somente a entrega, porque para entregar era necessário que tivessem todas as certidões dos apelados perante os órgãos públicos para que fosse liberada a verba final junto à Caixa Econômica Federal. E diante dessa situação, de forma muito pontual, pedimos a revisão do julgado de piso, para, conhecendo, por conseguinte, nosso meio impugnativo, já que preenchidos os requisitos de admissibilidade, dando, por conseguinte, provimento à pretensão recursal para reformar integralmente a sentença por falta de responsabilidade civil, seja ela moral ou material, da empresa recorrente. É o que se requer. A unanimidade, ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial provimento do recurso para afastar a condenação da parte recorrente no ressarcimento dos valores dos aluguéis pagos pela parte autora. Teve condenação pela cláusula penal moratória e sua impossibilidade de acumulação com lucro cessante, redução dos danos morais para R$ 5 mil, como voto de excelência, nos termos do relator e a unanimidade. 23. Agravo instrumento 0811-180-11-2024, agravando José Vaz Velho de Albuquerque, advogado José Vaz Velho de Albuquerque, agravado Unimed Natal, advogado Pedro Sotero Bacelar. Bom dia. Presente, doutor. Quem está falando, Vossa Excelência? Micaela. Doutora Micaela, eu que vou fazer a sustentação. Está com a palavra 15 minutos, Excelência. Bota, por que Vossa Excelência é advogada de quem? Eu sou advogada da Unimed Natal. Unimed Natal. O advogado inscrito não pôde comparecer, eu estou no subestabelecimento dos autos. Pois não, Excelência. Dá gravado. Pois não, pode iniciar? 15 minutos. Ok. Bom dia a todos. Eu me chamo Micaela Cavalcante,
É o ABPE 62797, estou representando a Unimed Natal, né? Hora gravada. Saldo dos desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e os demais servidores desta casa. Bom, o caso em comento é um tipo de demanda já muito discutida neste tribunal. Assim, de forma breve, vou tentar trazer alguns pontos que precisam de atenção, juntamente com os fatos de extrema relevância a serem considerados. No processo em questão, né, o agravante ele requereu o custeio de cirurgia plástica pós-bariátrica. O juízo de piso entendeu não estar presente os requisitos para deferir a tutela. E aí, contra essa decisão, a parte autora interpôs o agravo de instrumento, que teve a tutela deferida de forma parcial. Bom, eu destaco, primeiramente, que ainda existe, nesse caso, a questão da urgência e emergência, tendo em vista que, até mesmo nas guias de internação, é deixado muito claro que é de caráter eminentemente eletivo. Bem como destaco, né, que afronta ao tema 1069 do STJ, Excelência, que informa que é favorável a Vossa Excelência, tendo pedido parcialmente, né, pelo provimento... Parcial. É parcial, É parcial. Não, tem duas divergências. Tem. Tem, não. São divergentes os dois votos, para não dar... 23, né? Negando provimento, por maioria, viu, Excelência? Ah, ok. Foi negado o provimento, certo? A favor de Vossa Excelência, viu? Tudo bem. Oral. Obrigada, doutores. Tá certo. 23. Doutor Expedito. 24. Bom dia, Alexandre Fernandes. Eu queria só confirmar com o senhor. Foi dada a informação de que o processo 16 da pauta foi retirado de mesa. Foi retirado. Foi retirado. Desembargador Dilermando. Para verificar eventual... Não foi 16? Não. 16 é do desembargador Expedito, tá certo. Tá, foi retirado de mesa, de pauta. Tá bom, muito obrigado pela informação, um bom trabalho a todos. É o 24, agravo instrumentos 0801, 727, 8024, não tem sustentação oral com agravo em tese, né? Exato, não, cara. Agravante Luciana Santiago Cabral, advogado Eugênio Passé de Araújo, agravado Marcelo Henrique Soutor, agravado Marcelo Henrique Soutor, Desembargador Cornélio ao relator. Agravo em tese, desembargador, não cabe sustentação oral. Unanimidade. Nego provavelmente o agravo em tese, mantendo no íntegro a adesão já agravada, Excelência. Os termos de voto do relator, à unanimidade. 25 já foi julgado. 25 não cabe sustentação oral. É o agravo de instrumento 0813, 712, 55, 24, primeira Câmara Civil, agravante Manel dos Santos Rabelo, advogado Daniel Rodrigues Rivas de Melo e Luiz de Araújo Guimarães, agravado Euro Brasil Construção e Empreendimento Limitada, advogado Tiago Zuca de Souza, Paulo Tornélio é o relator. Não cabe sustentação oral, unanimidade. Conheço do provento o agravo de instrumento para desconstruir a adesão recorrida, determinando juízo singular, estrita observância do artigo 5, seguindo o Código de Processo Civil. Como voto, Excelência. Já foi julgado o 26. O 27 já foi julgado. 28 não cabe sustentação oral. Não é tutela de urgência. É o agravo de instrumento. O agravo de instrumento 0810, 745 do 24, primeira Câmara Civil. Agravante MAPRE Vida S.A., advogada Letícia Abreu Borges, agravada Edmar Campos Silva de Oliveira, advogada Letícia Fernando Pimenta Campos Silva Luiz, o Cornélio relator. A unanimidade entre os expôs votos por conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto. 29, Excelência.
Apelação. Está na sala, advogado? Doutora Ana Estou Clara. presente, Excelência. Apelação civil 084 400 084 54 1655 2023. Apelante Estado do Rio Grande do Norte e apelado JR Comércio Locação de Veículo Limitado, advogada Ana Clara Miranda de Azevedo e outros. O Cornélio relator. Sim, desembargador, está em mesa. Está em mesa, Excelência. Advogada. A advogada representa quem? A parte apelada. Apelada. Estou mantendo a... Mantendo, né? É favorável, né, Excelência? Pelo conhecimento do recurso e negando provimento, Excelência. Só unanimidade, Excelência. Perfeito. Sustentação oral dispensada. Obrigada, Excelências. Bom trabalho. O 30, apelação civil 083 99 6530 2015, é um agravo interno que não cabe sustentação oral. Capuche, empreendimento imobiliário, advogado Daniel Rodrigues Melo e Luiz de Araújo Guimarães, apelado Jomar Fernando Gomes da Silva, Maria Aparecida Gomes da Silva, pelo apelado. Embargador Cornélio é o relator. A unanimidade, diante do exposto, necessidade de maior lucubração e conheço e nego provavelmente o agravo interno. É como voto, senhor. Tem voto, relator. 31. Apelação civil 080 3526 59 2022 para o Instituto de Previdência Servidor do Estado do Rio Grande do Norte, IPERN, e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Apelado de Leandro Pereira. Advogado Cássio Couto Braga. Relator, desembargador Cornélio. Está presente, doutor Cássio? Sim, Excelência, estou presente. A unanimidade, não? Não, né? Não. Excelência, 15 minutos, Excelência. Ok, Excelência, muito obrigado. Gostaria de saudar a todos aqui presentes, os senhores desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público, demais colegas advogados, serventuários da Justiça. Bom, estou pela parte apelada, o senhor Nilo Leandro Pereira. Ele era vigilante da UERN, certo? E o objeto da presente demanda se trata de uma concessão, de um pedido de concessão de uma aposentadoria. No caso, o pedido principal se trata o pedido de concessão de aposentadoria especial nos termos da súmula vinculante número 33 do STF, cumulado com o artigo 57 da lei dos benefícios previdenciários, do regime geral, o artigo 57, uma vez que inexiste previsão legal no âmbito da legislação previdenciária do Estado do Rio Grande do Norte em relação à questão da concessão da aposentadoria especial. Esse tema já foi discutido e debatido não só nesta colenda Câmara Civil, mas também nas demais, ou seja, pelo próprio Tribunal de Justiça, sendo um ponto pacificado em relação à questão da aplicação da súmula vinculante número 33 do STF e do artigo 57 da Lei dos Benefícios Previdenciários. Para além disso, há um pedido subsidiário, certo, em relação à questão da concessão nos termos da legislação previdenciária, ou seja, pelo artigo 46 da Lei Complementar número 308. Esse é o nosso pedido subsidiário. Em relação à questão da demanda em primeiro grau, o juízo de piso, que é da segunda vara da Fazenda Pública do Estado de Mossoró, acabou por deferir, ou seja, julgar procedente o pedido autoral, no sentido de conferir todos os pedidos que foram formulados, ou seja, aceitando e julgando procedente o pedido para que fosse concedido a aposentadoria especial da parte autora, com valores a serem pagos desde a data do requerimento, porque ainda houve uma demora em relação à questão da concessão. Ponto extremamente importante que precisa ser destacado aqui na minha sustentação diz respeito ao fato de que, no âmbito administrativo, já foi reconhecido
ou seja, já foi concedida a aposentadoria da parte autora, o senhor Nilo, então ele já se encontra aposentado pelo IPERN. A concessão ela foi nos termos da legislação previdenciária, ou seja, pelo artigo 46 da Lei Complementar número 308, tá? Então, o próprio reconhecimento da aposentadoria e do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria da parte autora, ainda que seja levado em consideração a concessão da forma de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da legislação previdenciária estadual, ela já é reconhecida, inclusive foi antes da prolação da sentença, proferida pelo juízo de primeiro grau. Ou seja, em relação ao direito propriamente dito, a concessão da aposentadoria da parte autora, isso já é ponto incontroverso. Então, o cerne maior do pedido autoral fica estabelecido em relação à questão do pedido principal, o que foi julgado procedente pelo juízo de primeira instância, certo? Então, para que fique muito claro, é incontroverso o preenchimento dos requisitos da aposentadoria da parte autora, uma vez que ele já está aposentado, resta saber se o enfrentamento recursal, né, ou seja, se a parte autora teria direito ou não à aposentadoria especial nos termos da súmula vinculante número 33 do STF, bem como do artigo 57 da Lei 8.213. Pois bem, no que tange a isso, houve um reconhecimento por parte do juízo de primeiro grau, no sentido de julgar procedente e julgar pela concessão da aposentadoria especial, uma vez que a parte autora, como já foi mencionado anteriormente, se trata de um vigilante da UERN, e em relação à questão da atividade de vigilante, já é ponto pacificado na jurisprudência, uma vez que o STJ, no tema 1031, conferiu e estabeleceu o entendimento de que a atividade de vigilante ela é reconhecida como atividade especial, inclusive sem a utilização de arma de fogo. Importante também mencionar que, em relação à questão do próprio reconhecimento da atividade especial, isso também já é um ponto pacificado na presente demanda, uma vez que o próprio IPERN, aliás, a própria UERN, a própria administração pública como um todo, ela já reconheceu, inclusive, junto à petição inicial, foi juntado um laudo da Compap, que lá em meados, por volta do ano de 2000, a atividade da parte autora, na verdade, de todos os vigilantes da UERN como especial. Tanto é assim que, desde então, a parte autora, assim como os demais vigilantes da UERN, acabaram recebendo um adicional de periculosidade. Então, havendo o preenchimento, né, da atividade por mais de 25 anos como vigilante, então teve como reconhecido o direito da parte autora. Inclusive, também é importante mencionar e destacar que, no decorrer do processo, a parte autora também juntou aos autos um laudo pericial que foi produzido em um outro processo de idêntica situação, onde se tratou de um vigilante também da UERN, em que nesse laudo pericial foi reconhecido que a parte autora havia exercido a atividade sob o risco de vida durante toda a atividade laboral. Então, é ponto pacificado nos autos que a parte autora teve sim o preenchimento para que fosse concedida uma aposentadoria especial. Então, em relação à questão desse ponto, como já dito, este Colégio Tribunal de Justiça entende pela aplicação da súmula vinculante número 33, acumulado com o artigo 57 da Lei 8.213, uma vez que inexiste previsão na legislação previdenciária estadual para concessão
de atividade especial. Pois bem, nos atendo agora em relação especificamente à matéria que foi impugnada pelas partes réis, né, no caso a UERN e o IPERN, e aqui é importante mencionar e destacar, colega da turma, principalmente ao nobre relator Cornélio, que não se trata de uma remessa necessária, né? Então, não entra a hipótese aqui de reexame necessário da matéria, então apenas a questão do efeito devolutivo da apelação, que foi formulada pela UERN e pelo IPERN, e em suas razões, os réus defendem o primeiro ponto seria o não preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária pelo autor, que inexiste no presente caso, uma vez que, como eu já falei, já foi reconhecido, já foi concedida a aposentadoria da parte autora, inclusive antes da prolação da sentença. Então, quanto ao ponto, desnecessário qualquer argumentação sobre a matéria que foi impugnada inicialmente pelos réus. Em um segundo momento, o IPERN e a UERN defendem que não se aplicaria a questão da súmula número 33, né, da súmula vinculante 33, o que já foi explanado aos senhores. E, por fim, a UERN e o IPERN defendem que não haveria a possibilidade de se pagar os 35% relativo ao ADTS, que é o adicional por tempo de serviço. Em relação à questão desse ponto, que também foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, aqui também não carece de maiores digressões, uma vez que este Colégio do Tribunal de Justiça também mantém o entendimento em outros processos, que uma vez que foi averbado período seletista para fins de tempo de contribuição, esse período pode ser aproveitado para fins de ADTS. Então, foi considerado e foi comprovado nos autos que a parte autora teve mais de 36 anos de tempo de contribuição. Logo, é devido a ele o pagamento no percentual de 35%. Atualmente, foi concedido apenas o percentual de 30% em relação ao ADTS. Por fim, para fechar aqui a minha sustentação, eu gostaria até de relembrar nos autos que antes mesmo de que fosse julgado o processo, o nobre relator, no despacho de ID 26779477, datado lá em setembro desse ano, formulou um despacho determinando que a parte autora comprovasse a forma de ingresso. Como já foi mencionado aqui anteriormente, a parte autora defende a tese de que é para ser analisado apenas e tão somente a questão da matéria impugnada na apelação, uma vez que não se trata de remessa necessária. Mas, para além disso, foi demonstrado nos autos e foi, enfim, posteriormente e devidamente manifestado nos autos, que a parte autora entrou via concurso público, uma vez que nos autos consta a ficha de registro. E é importante aqui destacar que não se aplica, então, a tese do tema 1157 do STF, uma vez que se trata de servidor efetivo. E é importante destacar isso porque em outras demandas, principalmente nas turmas recursais, tem se verificado uma espécie de decisões no sentido de se entender que os servidores que entraram, que todos os servidores que entraram antes de 88, no caso especificamente da Constituição, eles não teriam entrado via concurso público, o que não é verdade, não é de todo verdade. Há pessoas que entraram via concurso público. E mesmo que assim fosse, é necessário destacar que o STF também decidiu, se não me engano, no tema 1257, ou seja, 1257, que as pessoas, mesmo que entraram na administração pública sem concurso público, elas possuem direito à aposentadoria.
Então, mesmo que fosse aplicada a tese de que a parte autora não entrou via concurso público, o que não é o caso, tá? Mas até mesmo para que fique fixado esse entendimento também no Tribunal de Justiça, o STF decidiu que servidores que preencheram os requisitos para se aposentar dentro do âmbito do regime próprio de previdência, eles podem sim se aposentar. Então, mesmo que fosse o caso, o que não então se aplicaria a tese do tema 1254, que foi comemorado pelo Estado do Rio Grande do Norte. É só lembrarmos o que aconteceu em abril e maio desse ano, né, onde vários servidores do Estado do Rio Grande do Norte foram compelidos a fazer o requerimento administrativo para concessão das suas aposentadorias, o que causaria um grande déficit no orçamento público, porque seriam praticamente, ou grande parte dos servidores do Estado. Então, por fim, gostaria de agradecer a atenção dos senhores desembargadores e gostaria de pedir a manutenção da sentença em todos os seus termos, uma vez que não há qualquer... Só tem um minuto, Excelência. Não, já estou encerrando, Excelência. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos, desejando desde já felicitações a todos, um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos, e que tenhamos, enfim, boas festas. Agradeço. Obrigado, Excelência. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento da remessa social e do apelo para reformando a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, em razão desse resultado, investe a sucumbência processual, ficando suspensa a cobrança, uma vez que o recorrido é beneficiar a justiça gratuita e judiciária. Artigo 98, parágrafo do CPC, como voto, a unanimidade nos termos do voto relator. 32. Apelação civil 0820, 0198, 93, 2021. Apelando Valmir Medeiros da Nova e Martins Imóvel Limitado e outro. Advogado da Praça Rosato Coelho Neto. Apelado Cláudia Clério Duarte Coelho Dantas e outros. Advogado Laura Juliano Pereira do Nascimento e outros. O advogado Cornélio é o relator. O advogado está presente, com a palavra, doutor Laplace. 15 minutos, Excelência. Bom dia, desembargador. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cornélio, desembargador Dilaimando, representante do Ministério Público, a quem mais presente, presencial e virtualmente, cumprimentando a todos. Serei breve e bastante objetivo, para não me alongar mais. A demanda versa sobre uma ação indenizatória em razão de um suposto descumprimento contratual, que alude a uma venda e compra de um imóvel residencial. E a discussão, sendo bem objetivo, repousa no fato de que os apelantes teriam entrado no imóvel antes da data combinada, o que teria ensejado uma quebra contratual, e as indenizações as quais foram condenados em primeiro grau. O juiz de primeiro grau deu procedência parcial ao pleito da parte autora, que aqui é a apelada. A grande discussão repousa apenas sobre uma cláusula, que é a cláusula 8ª do contrato, que fala da posse e de domínio do imóvel. Muito embora a sentença de primeiro grau ela tenha reconhecido esse suposto descumprimento de primeiro grau, não foi isso que aconteceu, registrando aqui as vênias ao magistrado prolator da sentença. Os apelantes pagaram o valor da entrada fielmente, isso era um dos requisitos do contrato celebrado, fato que não foi questionado. Os apelantes subscreveram um contrato de financiamento dentro do prazo contratual, o qual mediado pela própria imobiliária RIMAX, e não adentraram no imóvel para moradia antes da data combinada. No máximo, entraram para uma verificação das melhorias e reparos. A venda e compra foi mediada pela imobiliária RIMAX, que recebeu o valor e mediou toda a transação. Os apelantes e os apelados nem sequer se conhecem, nunca chegaram a trocar palavras.
Então, tudo foi mediado pela imobiliária RIMAX, que, muito embora ela tenha sido a protagonista principal, a sentença julgou a pretensão improcedente contra ela, e esse é um dos principais pontos que a gente ataca, que a gente pede reforma da sentença aqui, porque, para que não se fale em absurdo, seria completamente inadmissível a imobiliária, que causou um prejuízo gigantesco aos apelantes, né, agora condenados por sentença, tenha sido bonificada com a sua exclusão do processo. Afinal de contas, né, os apelantes, que foram os compradores, não teriam adentrado no imóvel em nenhum momento se ela não tivesse franqueado a concessão das chaves. Esse também é um dos pontos que restou incontroverso nos autos. A sentença diz que não houve a refutação, né, o combate aos vídeos e fotos juntados aos autos. Vídeos e fotos esses produzidos unilateralmente. Mas, para deixar bem claro, isso foi um recorte da apelação, houve a refutação ao vídeo colacionado, está precisamente acostada no ID 699-36648, e houve a refutação também em outra passagem aqui no ID 702-230-78, página 134. Não consta nos autos comprovação de que os apelantes residiram no imóvel pelo período de agosto de 2020 a janeiro de 2021. Eles foram condenados a pagar, por essa quebra contratual, os aluguéis correspondentes, uma indenização correspondente por esse período. Né? A gente reforça aqui que a imagem que passa é como se os apelantes tivessem pulado o muro, tivessem forçado uma porta e arrombado o imóvel que eles tinham comprado antes do prazo. É essa toda a discussão que foi discutida nos autos, né, no primeiro grau, e enfim, que restou na condenação deles. Mas em nenhum momento eles adentraram no imóvel para residir antes do prazo convencionado. O máximo que fizeram foram as visitas, juntamente com a presença da imobiliária RIMAX, bonificada com a sua exclusão do processo, e o assentimento dos próprios corretores, que iam lá várias e sucessivas vezes com os compradores, porque afinal isso é um ponto, digamos assim, normal, né? Uma etapa normal no ato de venda e compra de um imóvel, né? Não é um imóvel barato. Então ele poderia ir lá várias vezes, inclusive os clientes verificaram a necessidade de fazer reparos e assim providenciaram os reparos. Na própria petição inicial, para que se tenha uma ideia, a própria parte apelada, né, que foi vencedora na ação, digamos assim, ela diz que quem concedeu acesso aos apelantes no imóvel foi a própria imobiliária, na própria petição inicial. Tem uma passagem aqui, a gente acosta na apelação, onde ele diz: a posse do imóvel foi disponibilizada pela imobiliária para os compradores. A própria parte autora, a hora apelada, né, vencedora, ela reclama da imobiliária que eles deixaram, não era nem para ter deixado que os compradores visitassem, adentrassem. Na ótica deles, foi a quebra contratual. Eles entraram no imóvel, já estão morando lá, você já entregou as chaves, então um rompimento do contrato e a gente quer as multas. Foi isso que aconteceu. Pareceu até uma coisa orquestrada, data vênia, porque tinha multa no contrato, né? E a imobiliária assim permitiu que eles entrassem, não morassem, eles não passaram a morar, mas eles entraram para verificar o imóvel, né? E os autores, ora vencedores, apelados, eles continuaram reclamando na petição inicial. A gente faz recortes na própria apelação que diz que a imobiliária ficou inerte diante do desinteresse em resolver a questão, uma vez que recebeu sua parte de forma antecipada. Tipo, ela recebeu a comissão, saiu da jogada, entregou as chaves aos compradores. Só esqueceu de dizer que os vendedores não assentiam nem que eles entrassem. Esse foi o ponto-chave. Mas que também não justifica os vendedores, ora autores, ora apelados, digamos assim, dizerem que houve rompimento de contrato, porque eles não entraram na posse nem no domínio do imóvel antes do prazo contratual. O fato deles terem visitado o imóvel junto com o corretor é um absurdo se considerar como quebra de contrato a ponto de ensejar a imposição das multas. A RIMAX foi revel nos autos, a RIMAX sequer contestou, né? A relação estabelecida aqui com a RIMAX é de consumo, mas entre as partes ela é cível. Então, os vendedores, eles é quem tem o ônus da prova de demonstrar que houve rompimento, que houve uma burla aqui no contrato celebrado entre as partes. Então, o vídeo, que foi a principal fonte de prova, não contém data. O vídeo que ele junta dizendo que os
apelantes já estavam morando no imóvel, não contém data, não contém registro nenhum de horário, e foi produzido unilateralmente. Isso foi devidamente refutado na ação. Os compradores não forçaram a entrada do imóvel, não consta nenhuma passagem dessa, não chegaram de forma alguma, arrombar a porta, pular o muro, enfim, não fizeram nada que não fosse franqueado na presença e com assentimento da própria imobiliária. Nunca viram os compradores e tudo era através da imobiliária. Bem, enfim, mesmo assim a imobiliária foi, digamos assim, bonificada, né? Mesmo revel com a improcedência da ação. Então, a discussão seria essa, senhores desembargadores, a gente pede aqui o provimento do recurso. Um dos pontos aqui é justamente trazer a imobiliária aos autos, ela não poderia nunca ter sido excluída da demanda, e de toda sorte o provimento do recurso para afastar aqui as combinações impostas na sentença, porque nós entendemos, né, enquanto apelantes aqui, que não houve um rompimento contratual. Senhores desembargadores, muito obrigado, eu encerro por aqui. A unanimidade, ante o exposto, confirmando a decisão liminar, reconheço e nego provimento ao recurso. É como voto nos termos do voto do relator, excelência. Como não há nem mais um processo em mesa, a sessão está encerrada só dia 9, né? Vai se apreciar próxima terça-feira, às 8 horas. Obrigado a todos e boa semana.